hoje, mais uma vez, um bate-papo com uma profissional no intuito de ajudar os pacientes ou profissionais também que fazem a mesma coisa que a gente no consultório, né? Falando sobre cirurgia ortognática. Hoje convidei mais uma vez a Renata, ela é fonoaudióloga. Ela atende paciente aqui na cidade de Bauru, atende pacientes fora também, faz atendimento online, né? Isso já tem uma grande experiência com cirurgia ortognática, com pós-operatório de cirurgia ortognática, são poucos profissionais que são especializados nessa área, que gostam de acompanhar os pacientes, né? Por isso que a gente escolheu você para acompanhar os pacientes aqui do consultório. E esses bate-papos, o intuito é ajudar tanto o profissional quanto o paciente que vai passar pelo processo da cirurgia, né? Sabe que quando o paciente chega a ser encaminhado para você, já teve muita conversa lá, a gente já teve que conversar com o pai, com a mãe, orientar o paciente, às vezes marido, a mulher, para tentar orientar até chegar num acordo, decidir pela cirurgia. Então, às vezes, quando a gente fala assim, tem um paciente pronto para operar, que precisa da sua avaliação, já tem uma história que vem atrás ali para poder chegar nesse momento. Mas sempre que a gente alcança a avaliação da fono, eu falo assim, a gente teve sucesso porque conseguiu fazer com que o paciente entendesse, aceitasse o tratamento, visse os seus problemas e a correção no nosso procedimento. E muitas vezes falam, mas por que eu tenho que ir na fono, né, se eu vou fazer a cirurgia para corrigir a mordida? Porque a indicação que eles chegam no consultório para a gente, ou por ortodontista, começa por não gostar do rosto, na maioria das vezes, por não gostar de se estética, ver, né? não gostar de se ver no perfil. E muitos também que a mordida é muito alterada, que falam, nunca consegui mastigar um alimento corretamente, não consigo, sei lá, às vezes cortar morder um lanche e às vezes morde só o pão, a carne fica. Sim. Então a gente escuta essas coisas, nunca consegui comer um churrasco direito. São coisas que às vezes para quem morde direito não consegue imaginar, mas para o paciente que não consegue, isso faz total razão de ser da indicação. É uma qualidade de vida inferior, né? Porque remete à parte social também. E de certa forma, comer direito, comer bem é um prazer da vida, né? Um dos prazeres que a gente tem na alimentação. E daí quando a gente fala, você vai agora passar na fono. Daí eles falam, mas por que eu tenho que ir na fono? Eu falo bem, daí começa, minha voz vai mudar? O que vai acontecer? Por que você está mandando eu na fono? Daí ele tem que explicar o porquê desse acompanhamento. Mas eu queria que você explicasse a real importância, né? A gente sabe qual que é, da fono, a poder avaliar o paciente antes dele fazer a cirurgia ortognática. Sim. A fonoaudiologia, né? As pessoas veem a fonoaudiologia de antigamente, né? De muitos anos atrás. E evoluiu bastante isso, né? E na área da especialidade motricidade orofacial, que é a minha, né? O tratamento não é para ser demorado, não é para ser a longo prazo. Tem exceções, né, de problemas neurológicos, tem alguns casos específicos, mas no caso de ortognática, ortodontia, de prótese, ele é rápido, né, ele não é demorado. Então, assim como você tem a conversa com os pacientes, eu também tenho, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Então, eu explico por que ele está ali, né? O que a fonoaudiologia faz, qual é o meu papel dentro da equipe, né? E tudo que eu vou fazer, eu explico por quê. Né? Cada exercício tem um objetivo, tem uma função para ele poder alcançar algo ali na frente, né? Que meu objetivo é o funcional, né? É o muscular e o funcional equilibrado. E por que é tão importante a avaliação antes? Por que não pode operar e depois você vê, por exemplo? Zé, segura essa pergunta. Arruma pra mim só o cabelo desse lado aqui, ó, tá batendo no microfone ali. Aqui. O do outro tá legal, pode deixar. É que eu tô tampando aqui. Não, aí fica tranquilo. Só isso aí. Bom? Tá. Pergunta de novo, né? E por que é tão importante você ver o paciente antes? Por que a gente não pode operar e depois te encaminhar? Mais fácil, né? Não seria na lógica? Assim, encaminhar quem tiver problema, por exemplo. É um jeito de pensar, mas eu sei que já por trabalhar com você, o seu protocolo de tratamento é ver o paciente antes de acontecer qualquer mudança na mordida ali, antes de fazer a cirurgia, vamos pôr assim. Então, o fonoaudiólogo, a motricidade orofacial, ela estuda e trabalha as funções orofaciais, a mastigação, respiração, deglutição e fala, né? Então, eu preciso saber como é que ele faz tudo isso antes de mudar a estrutura dele, né? Porque o organismo, ele se adapta, porque a gente precisa respirar, mastigar, engolir, falar. Então, se adapta e faz do jeito que dá. Só que a gente não tem consciência de como a gente faz tudo isso,
né? É um movimento sem pensar muitas vezes, né? É automático. Então, a avaliação antes da cirurgia, eu consigo verificar como é que ele realiza tudo isso para eu poder fazer o programa de tratamento no pós. Porque se vem direto no pós, ele não consegue identificar como que ele fazia tudo isso antes. Entendi. Entendeu? Até a parte respiratória também. Né? No início fica ruim para respirar, mas melhora, né? Tem a melhora da respiração, mas ele não consegue identificar, né? Se ele respirava, tem muitos que não conseguem identificar se respira pelo nariz ou pela boca. Né? Eu falei isso brincando, né? Porque a gente também avalia o paciente antes, não chega e faz a cirurgia na hora. Sim. Eu vou chegar ali e vou ver onde que vai dar. Não, a gente faz uma avaliação da face, faz uma avaliação da respiração, tem que escutar as queixas do paciente antes, para daí poder falar assim, eu consigo com a cirurgia resolver seus problemas. Porque às vezes não posso indicar a cirurgia se a pessoa espera um resultado fantasioso. Então tem isso também. Tem isso também. E às vezes casos de disfunção temporomandibular, por exemplo, né, dor, depois da cirurgia, ele remete, por causa da cirurgia. Eu falei, não, você já tinha esses sinais antes, você já apresentava esses sinais antes, né? Então a importância sempre eu acho que o protocolo nosso é tentar prever, não ser pego de surpresa, né, Renata? Acho que é o mais importante. E quando o paciente sabe os passos que ele vai passar, o que vai acontecer, e ele já ir preparado para isso tudo que vai acontecer, é muito mais fácil pós-operatório. Ele fala assim, o Zé falou que ia ficar um pouco inchado. Ele falou que minha voz se alterasse, ela voltava rápido. Então tudo isso, quando é combinado, é mais... Né? Você deixa o paciente esclarecido, né? Por tudo que ele vai passar. E então assim, você consegue passar isso também para o paciente antes, né? Por isso que tem que ver. Eu mostro as alterações, a gente não pode nem falar que é alteração, são adaptações, né? Porque ele não tem estrutura adequada. Então é adaptado com a estrutura que ele tem ali. Então eu mostro essas alterações, essas adaptações para ele, né? Aí ele se percebe, porque a percepção no pós, para você mudar o padrão nível do sistema nervoso central, é muito importante. Então ele já começa a ter essa percepção antes da cirurgia. E se ele vem até um tempo antes, um mês ou um pouco mais, em alguns casos já consigo trabalhar antes da cirurgia. Aí o pós-operatório, ele fica mais rápido. Porque a gente tem que hoje sempre tentar prestar atenção no que o paciente faz como profissão, né? Que às vezes ele dá aula, ele é um influenciador digital, ele usa a fala, um vendedor o tempo todo, e muitos às vezes não sabem, mas o que eu acho legal de passar na fono antes também é você poder ver se ele tem algum problema de fala que às vezes ele não percebia ou nunca percebeu, e poder ajudar isso com o pós-operatório, né? Uma ressonância diferente, né, da voz, né, uma articulação mais travada. E depois que eles percebem isso, nossa, eu falo assim mesmo. Eu sabia que alguma coisa incomodava, mas eu não sabia o que era, né? E até depois, em alguns casos, que termina a parte do pós-operatório, o paciente às vezes continua comigo para melhorar essa parte da comunicação oral, né? Então, juiz, pessoas de empresa que dão muitas palestras, tem que falar, né? Que usa a voz como instrumento de trabalho, né? Que faz muita live para a própria empresa, para divulgar, né, o seu negócio. Manda muito áudio no WhatsApp, essas coisas, né? Aí a gente faz até de postura, né, a parte de comunicação, né? Tá certo. Uma outra pergunta, assim, que acho que muitos pacientes já acabam falando, porque a cirurgia ortognática ela pode ser na parte de cima, na maxila, na parte de baixo, que é a mandíbula, ou ela pode envolver as duas partes. Tem alguma alteração quando a maxila avança muito, ou a mandíbula avança muito, que pode piorar a voz? Tem alguma avaliação assim que faz? Porque a gente sempre indica para avaliação, a gente já fala sobre o planejamento do que vai mudar da estrutura óssea, para você poder saber o movimento que vai acontecer para te ajudar no pós-operatório. Mas tem alguma diferença na maxila ou na mandíbula se for mexido unilateral ou os dois ossos para você? Depende do tanto que você vai avançar, né? E a importância dessa avaliação pré, né? Eu consigo ver a ressonância desse paciente, porque nós fonoaudiólogos a gente acaba ficando muito com a audição afiada, né? Então a gente identifica uma hipernasalidade, é leve, né?
e a própria musculatura da faringe e do palato mole, né, para ter o fechamento velofaríngeo, né? Porque o que eu acho que eu sempre tento avaliar clinicamente, né, não sei avaliar como você, mas falo, é o comprimento do palato mole, acho que isso influencia, e a quantidade de avanço junto com o tamanho do espaço aéreo. Para poder, nessas 3 médias aí, eu poder achar um movimento que não seja exagerado e que vai conseguir resolver o perfil. Porque tem que somar tudo isso e ter um resultado de face legal, né? Quando o avanço é muito grande, é importante a gente ter essa comunicação, né? Para ter uma avaliação mais detalhada disso, porque eu preciso saber o movimento desse palato mole, o movimento das paredes laterais da faringe e a posterior, né? Porque o fechamento velofaríngeo é isso que ocorre, né? O palato mole com a parede posterior da faringe, a parede lateral que fecha o esfíncter, né? E o ar sai pela boca. E eu falei isso daí porque a gente atende no consultório, a gente é especialidade em cirurgia ortognática de pacientes que têm fissura e de pacientes que também não apresentam. Mas os que têm fissura, daí vai depender do tipo da fissura, a extensão que ela ocupou e como que foi feita a cirurgia primária para ver se isso teve diferença. Então, é uma avaliação um pouco mais complexa do paciente que apresenta fissura. Aí né? já é uma avaliação específica da função velofaríngea, né? Então, eu uso protocolos, né? Protocolos de avaliação, protocolos de... Eu não falo protocolo de tratamento, é um programa de tratamento. Nesse protocolo é um protocolo grande com scores e dentro desse protocolo ele dá sinais assim, tem sinais de disfunção temporomandibular, eu vou para DTM, sinais de hipernasalidade, eu vou para o protocolo específico da função velofaríngea. Né? Aí tem hipernasalidade leve, moderada, severa, dá pra gente classificar isso. E aí a gente tem que ter uma conversa assim, quanto é que você vai avançar? Né? Quanto que precisa fazer nesse caso? E tem casos assim que tem que ser muito bem pensado, risco-benefício, né? Dá para avançar um pouquinho menos, né? Como que vai ficar, né? Aí a gente tem que conversar. Porque o final do paciente, ele não quer melhorar o rosto e piorar a voz. Ele quer ter a mordida certa, mas e quer ter um perfil bonito, então todo mundo quer ter a média de tudo ali. E o objetivo nosso é tentar entregar isso, né? Porque se não for possível, o paciente tem que saber antes de ir para a cirurgia. Sim. Não Mas ter... no geral, sem ser fissura, ocorre essa pernasalidade se o avanço for muito grande. Muito, né? Muito grande, né? E a gente trabalha essa parte da função velofaríngea depois. Alguns casos, o organismo se adapta, né? A musculatura também, se adapta, com o tempo também, né? E aí a musculatura ela se adapta e ela vai movimentando para fazer esse fechamento velofaríngeo e volta ao normal. O que eu acho que é legal saber é o quê? Se tem algum risco, o paciente saber disso antes, né? Pra gente poder ir preparado e falar assim, ó, você vai precisar de 20 dias, 30 dias de adaptação para poder voltar a uma voz legal que você tenha, igual você tem antes da cirurgia. Daí a gente libera isso para poder fazer o tratamento, mas o paciente saber desse risco antes de ir para a cirurgia. Porque o que eu acho ruim da ortognática, assim, ou de qualquer procedimento, é acontecer, tudo bem, tem coisa que a gente não tem controle, né? Mas tudo que a gente tem e pode ter um pouquinho mais é tentar buscar isso para passar para a família e para o paciente, né? Sim. Na maioria dos casos onde não tem a fissura, né, palatina, o que acontece? Às vezes eles acham que mudou a voz, mas é a ressonância que mudou, né? Porque quando a gente fala, o ar sai do pulmão, passa pela prega bucal e aqui a nossa boca é uma caixa de ressonância, uma caixa de som que tem os amplificadores. Né? Então depende do movimento que a língua faz para fazer o movimento dos sons, a altura do palato, tudo isso interfere no som que a gente escuta, né? Da voz da pessoa. E como sai pra... Então ele faz a cirurgia, ele vai ficar com a boca fechada um tempo. Essa ressonância vai mudar esse tempo que ele tá com a boca fechada, né? Então depois que é liberado, a gente trabalha a mobilidade mandibular para abrir a boca, melhora, né? É diferente eu falar com a boca mais fechada, mais fina, do que eu falar mais articulado, né? Do que eu abrir mais a boca para falar, né? Isso porque, para quem não sabe, logo após a cirurgia ortognática, o paciente fica com os elásticos para poder ter uma cicatrização na posição correta dos dentes por pelo menos 20 dias, uso de 24 horas, né? Tira só para se alimentar e escovar os dentes e depois usa um período mais somente à noite para poder terminar a cicatrização e depois poder ficar liberado para abrir a boca no máximo total e ganhar abertura, né? Então nesse período a gente precisa também
do elástico, limitando a abertura para encaixar a mordida. Que dependendo da cirurgia que você faz, tem a necessidade do elástico. Porque eu já escutei de paciente falar assim, mas eu vou usar o elástico, depois ter que fazer fisioterapia para ganhar abertura. Tem. De certa forma, a gente atrapalha para depois poder ajudar, né? Mas se não cicatrizar na posição correta também, o que eu vou fazer? Porque você precisa da estabilidade, né? Primeiro, para cicatrização óssea, né? Não adianta... Tem um período biológico ali que a gente sabe que tem que esperar para poder liberar para mastigar. Isso ainda a tecnologia não adiantou, né? A formação do óssea no lugar. Ainda Muita não, coisa né? já está melhor, mas essas coisas que dependem do corpo... A parte nutricional ajuda. Ajuda. Isso melhorou bastante. Né? Isso melhorou muito. E daí, durante o tratamento, então, tem a avaliação pós, né? O durante ali na cirurgia que eu acompanho o paciente, ele fica meio exclusivo ali com a gente para aprender a limpar as coisas básicas do pós-operatório, aquele edema inicial. Daí, quando que eu já posso voltar o paciente para você no pós, assim que ele fez a cirurgia, por exemplo? Olha, com quanto tempo? Em equipes que não têm a fisioterapia, eu já começo com 7 dias pós-operatório, né? Que daí a gente entra com alongamento cervical, drenagem facial, né? A parte respiratória, eu já começo o treino da respiração nasal, né? A estimulação da sensibilidade, que dentro da fonoaudiologia a gente alterna temperaturas e texturas, né? Que é o que compete a nós, diferente da físio. Mas quando não tem, eu já começo com 7 dias. Aí quando tem, a gente entra, a gente conversa, né? Pra O que alinhar, ela vai né? fazer para alinhar, aí eu deixo para entrar um pouco depois. Mas seria entre 7 e 10 dias que o paciente 7 e 10 voltaria para dias eu você, já começo. que é o que você tem costume de orientar. Sim. A mobilidade mandibular eu só começo depois que vocês liberam. Sim. Tá? Porque daí também depende do movimento, como foi a fixação ali e na é importante hora. a gente saber, né, o movimento que você fez, o tamanho desse gap ósseo, né, pra gente ter cuidados, né, é uma responsabilidade grande pra gente. Enquanto não cicatriza, a gente sempre tenta esperar isso aí. Então, assim, tem coisas que a gente pode fazer, né, que é benéfico e acelera a recuperação, mesmo que esse gap. Então, assim, a gente tem que conhecer a cirurgia. Tem que saber o que foi feito, Tem que saber o que foi feito. Tem que participar, né? Tem que participar. Sim. Toda a equipe tem que saber o que aconteceu. Então eu falo assim, não, eu ainda não posso fazer isso, eu tenho que esperar um pouco. Mas a fono no pós-operatório, na atuação da melhora da voz, por exemplo, se teve alguma alteração, ou para ajudar o paciente, quando começam os exercícios para a voz, por exemplo? Para a voz, uns 2 meses, dependendo da recuperação dela. Porque tem que esperar o edema inicial todo sair. Então, assim, são etapas, né? A gente começa com a eliminação do edema, a mímica facial, a parte da respiração, porque a respiração pra gente é a base do tratamento, né? A respiração nasal é a base. Até pra fala, né? É a base pra fala também. Né? Então, assim, pessoas que têm apertamento dentário têm que trabalhar o relaxamento da musculatura, né? Não posso aumentar o tônus. Pessoas que têm respiração oral, né? Pela boca, eu tenho que fortalecer, porque ela fica, né? Você fica com a boca aberta, né? Tudo relaxado. Então são etapas, sabe? E a própria cirurgia no pós-operatório, pelo descolamento e pela osteotomia, o paciente fica sem força muscular nos primeiros dias. Fica, porque encurta a musculatura também. É que junta assim, um período dele da alteração da dieta pela cirurgia, mas ao mesmo tempo a cirurgia causa uma alimentação imediata. Sim. De poder, se falasse assim, se não tivesse a limitação de não poder mastigar pela cicatrização óssea, sim, já teria uma limitação muscular pelo descolamento e a realização da cirurgia. E aí, assim, eu trabalhando outros aspectos, por exemplo, a mobilidade mandibular, aumenta a abertura da boca desse paciente e eu melhoro o tônus muscular dele, de língua, de bucinadores, de masseteres, né, quando tá o tônus diminuído, eu já estou trabalhando a fala indiretamente. Para que poder liberar ele para alimentação ou para falar sem a borrachinha, sem os elásticos, sim, ele já está com toda a estrutura pronta, sim, né? A ideia é chegar nesse momento assim. A fala é o último aspecto que eu trabalho. Por quê? Diretamente, porque indiretamente eu já venho trabalhando ela antes, porque na base mais vai, né? Porque para a gente falar exige muita coisa do nosso organismo, né? Não é só aqui. Parece que é simples, até para engolir. Eu acho fascinante, sabe? São movimentos muito finos, requintados e muito rápidos e sutis,
né? Então, quando eu começo Que a gente a faz o dia dar... todo sem perceber. E tudo. quando eu começo a passar essa percepção para o paciente, ele para, às vezes ele fecha até o olho. Nossa, Eu faço tudo isso. não imaginava, né? E às vezes eles fazem até mais difícil do que o que dá para fazer, né? Do que é o adequado a fazer. É um autoconhecimento também, o tratamento do acompanhamento da fono no pós-operatório, né? O que eu tenho que deixar claro é assim, o sucesso do tratamento é a percepção dele. E essa mudança de padrão, porque na verdade é uma mudança de hábito, né? Se você mastiga mais de um lado que do outro, se você engole com interposição de língua, com pressionamento, às vezes a pessoa engole apertando o dente. Isso acaba sendo caso a caso, né? Sempre é isso, né? Porque no que a gente faz não tem um caso igual, tem padrões que a gente segue, né? Mas depende do que? Da má oclusão do paciente, como que ele estava habituado antes da cirurgia para se acomodar ou se acostumar com a nova oclusão, o novo rosto que ele vai ter no pós-operatório. Então não é fácil mesmo, assim, essa transição tem que ter acompanhamento de perto, porque acontecem mudanças, tem gente que muda muito o rosto. Tem. E às vezes até uma mudança muito sutil, ele sente uma diferença grande, né? Às vezes até quando vai fazer uma mentoplastia, né? Às vezes é tão sutil, mas para ele é enorme, né? Porque assim, nossa... Mas satisfaz ele, né? Porque às vezes precisa, né? Tendo a indicação. Maxila, mandíbula e mento, né? Então, o sucesso é essa percepção, essa mudança, né? Que eu falo assim, agora nós vamos ter que brigar com o teu cérebro, né? Nós temos que mandar uma informação para o teu sistema nervoso central para ele se convencendo que o jeito certo de você engolir agora é assim. Então é o processo. Então, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia é difícil, é estranho. Você não pensa assim, ó, eu vou abrir a boca, meu dente de baixo vai entrar atrás do de cima, vai encaixar certinho, vai parar aqui. Porque teu cérebro já manda a informação e você já faz, né? E às vezes assim, eu falo assim, você não... Às vezes a gente brinca, né, no finalzinho do tratamento. Você tava louco pra